Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos que Jesus é confundido com João Batista, com Elias e com os profetas da antiguidade, pelos sinais que ele realizavam diante daquele lugar e diante daquele povo. Aqui nós vemos algo muito importante diante da nossa fé, porque Jesus é a resposta de tudo aquilo que os antigos falaram. Jesus é aquele que os antigos anunciaram. Por isso que em Jesus se realiza aquilo que João Batista pregou e anunciou, aquilo que Elias pregou e anunciou, e aquilo que os outros profetas também anunciaram. Na figura dessas três que aparecem, que são confundidos com Jesus, João Batista, Elias e os profetas antigos, nós temos três ensinamentos essenciais para a nossa vida. Três ensinamentos que realmente, diante da nossa vida, nós percebemos se realizarem na pessoa do próprio Cristo. João Batista, como ele mesmo diz, ele é a voz que proclama a palavra, que anuncia a palavra, e essa palavra é Cristo Jesus. Elias é o profeta da antiguidade que vai proclamar o único Deus. Jesus é o único Deus com o Pai e o Espírito Santo. E os profetas da antiguidade anunciaram o nascimento do Messias. Jesus é esse que está realizado, que foi anunciado pelos profetas, por Isaías, por Miqueias, por Sofonias e assim muitos outros profetas que anunciaram a vinda do Messias. E Jesus é aquele que realiza. Por isso que quando o povo via o que Jesus falava, o que Jesus fazia e ouvia o que Jesus falava, aquele povo encontrava em Cristo a realização de tudo aquilo que eles haviam escutado, porque Ele é a palavra viva, a realização do ensinamento antigo, a lei encarnada, feito homem, que ensina com a sua prática a forma verdadeira de realizar e de praticar a lei. Jesus é o único Deus, aquele que com o Pai, da mesma substância do Pai e do Espírito Santo, aquele que realmente nos leva à salvação, porque Ele é o caminho, porque Ele é sim o sinal, a imagem do Deus invisível. E naturalmente, Ele é aquele que realmente realiza em si todo o anúncio da antiguidade. Por isso que nós precisamos também, diante da nossa vida, ter em vista isso. Jesus, ele realiza as suas obras e vai nos dando a conhecer. Ele vai se revelando a cada um de nós. Mas nós precisamos estar atentos. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, conhecer os anúncios antigos, conhecer, através da pregação, aquilo que são os ensinamentos antigos, para que nós possamos perceber no Novo Testamento, no Sagrado Evangelho principalmente, a realização das promessas antigas do passado. E quanto mais nós vamos aprendendo a contemplar esses mistérios em Cristo, mais nós vamos crescendo na convicção de que Ele sim é o nosso Deus e Senhor. Por isso que Herodes vai dizer: quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E o evangelista vai dizer: e procurava ver Jesus. Aqui nós temos algo essencial para a nossa vida, porque nós precisamos realmente aprender a ver Jesus.
Ver Jesus não significa ter experiências místicas extraordinárias, até porque a mística é algo muito ordinário à nossa vida, é muito comum. Nós precisamos ir nos exercitando para sermos capazes de ver a Jesus. É como Jesus Cristo fala nas bem-aventuranças. Uma das bem-aventuranças é bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Por isso que nós precisamos permitir com que a palavra, o anúncio antigo e o anúncio realizado em Cristo purifique o nosso coração de ideologias, purifique o nosso coração de malícias, purifique o nosso coração de erros doutrinários, para que assim nós possamos realmente ter um coração puro, capaz de ver Jesus, porque esse é o nosso grande desejo. O grande desejo da humanidade, do ser humano, é contemplar a Deus. Por isso que o ser humano vive buscando coisas no seu exterior para tentar satisfazer a sua necessidade interior. E a necessidade interior de todo ser humano é sim ver a Deus, porque de Deus nós saímos e para Deus o nosso coração deseja voltar. Busquemos purificar o nosso coração com a palavra de Deus, para que assim possamos ver Jesus nas coisas mais simples do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.